Esse nosso relatório foi elaborado com base nos dados obtidos a partir das vendas de um supermercado hipotético. Coloquei aqui um menu inicial nesse relatório com links, com botões para as 3 principais páginas de dados desse nosso relatório. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas rapidamente. Aqui nós temos as vendas semestrais do nosso mercado. Então a ideia é que esse nosso relatório seja um relatório de desempenho semestral do mercado. Temos aqui o valor bruto arrecadado, então o quanto de dinheiro foi arrecadado com as vendas, quantas unidades de produtos foram vendidas e o valor médio de cada uma das vendas. Então, cada um dos clientes que foi até esse supermercado, em média, desembolsou R$ 372. Aqui embaixo tem um gráfico mostrando quais são os principais tipos de produtos que foram vendidos. Então, a gente pode ver que a alimentação corresponde a 65% das vendas desse nosso mercado. Então, o pessoal que vai lá, nossos clientes que vão até lá, eles vão desembolsar dinheiro principalmente para comprar comida. Em segundo lugar, nós temos aqui produtos de higiene e em terceiro, produtos de limpeza. Coloquei aqui também um ranking com os 10 principais produtos vendidos nesse mercado ao longo desse semestre. E aqui do lado tem uma segmentação de dados com os meses desse nosso primeiro semestre, de forma que, ao clicar em cada um dos meses, todos esses parâmetros aí que eu já citei, eles são automaticamente atualizados para mostrar quais foram todos esses parâmetros para aquele mês em questão. Então aqui a gente tem, por exemplo, o valor bruto arrecadado no mês de janeiro. Se eu passo para fevereiro, automaticamente isso aqui muda. Isso vale para todos os demais. Esse daqui é a primeira página, das vendas semestrais do nosso mercado. Voltando lá para o começo, a gente pode dar uma olhadinha no desempenho dos nossos funcionários neste semestre. Então aqui nós temos, por exemplo, o total de comissões que os nossos funcionários vão ganhar com as vendas que eles efetuaram. Temos aqui também a soma dos benefícios que os nossos funcionários devem receber, os nossos funcionários receberam ao longo desse semestre. E aí benefícios incluem vale alimentação, vale transporte, todos esses custos que estão envolvidos aí para que os funcionários consigam trabalhar bem no nosso mercado. Temos aqui a meta de venda semestral, infelizmente ela não foi batida, a meta era 17,5 milhões, parou em 14,9. E aqui a gente tem o top 5 de vendas por funcionário. Então aqui estão os nossos 5 funcionários que mais venderam, que mais conseguiram arrecadar dinheiro bruto. Aqui no centro nós temos um visual que mostra os valores totais de comissões que os nossos funcionários vão receber. Então, se eu expando aqui a minha tela, eu consigo ver os meus funcionários com o valor de comissão que cada um deles recebeu ao longo desse semestre. Se eu quiser mais detalhes, por exemplo, se eu quiser saber quais foram os produtos que a Luna conseguiu vender ao longo desse semestre, eu posso expandir aqui para produto e ele mostra para mim quais são os produtos que a Luna vendeu. Ela que foi a vendedora que mais conseguiu fazer vendas ao longo desse semestre. Se eu quiser saber o desempenho dela mês a mês, também tem aqui uma segmentação de dados que automaticamente atualiza o desempenho dessa nossa funcionária especificamente, ou de qualquer outro que eu queira selecionar, mês a mês, tá certo? Então, com essa nossa página, a gente consegue ter uma noção, um panorama geral de como é que foi o desempenho desses nossos funcionários. Voltando aqui para o início, a gente tem a última página, que são os nossos custos operacionais. Então eu tenho aqui um card mostrando qual é o custo bruto total com funcionários. Aqui é somando tudo. Folha de pagamento ao longo do semestre, os benefícios que esses nossos funcionários recebem, as comissões que eles receberam, somando tudo, dá esse montante. Temos aqui o nosso lucro líquido, que infelizmente está negativo e, portanto, o nosso mercado está tendo prejuízo. E aqui embaixo a gente tem a média mensal de todos os custos. Então aqui a gente sabe quanto é que é a média de cada um dos principais custos do nosso mercado, mês a mês, tá certo? E eu coloquei aqui um gráfico mostrando quais são, qual foi nesse nosso semestre os maiores gastos, os maiores custos com que a gente precisou lidar para que o nosso mercado conseguisse funcionar. Dessa nossa página, a gente consegue um insight bastante interessante. A gente consegue ver que o nosso mercado gastou majoritariamente com mercadorias, então a obtenção de novas mercadorias. Os gastos maiores, os maiores gastos que vêm em sequência são o de luz e o de água. E o nosso gasto com funcionários, com folha de pagamento, é o menor dentre todos os nossos custos.
O que isso significa? Que se a gente quiser reverter este nosso lucro líquido negativo no segundo semestre, a gente, por exemplo, enxugar a folha de pagamento dos funcionários não é uma boa medida. Seria uma medida melhor a gente diminuir os custos operacionais, por exemplo, revendo os nossos fornecedores. Ou então, tomando medidas internas para diminuir os custos com luz ou com água. Seriam aí medidas muito mais eficazes, muito mais eficientes para a gente conseguir diminuir os custos operacionais e reverter esse lucro líquido negativo que a gente teve no primeiro semestre. Tá bom? Então, esse aqui é o relatório que eu elaborei com base nesse mercadinho hipotético.